O quê? Que nas nossas entregas, a Top, ela se preocupa com os mínimos detalhes, tá? Para fazer de cada evento uma experiência única. Eu digo isso não só como funcionário, mas como participante, né? Eu vejo as entregas e uma coisa que eu posso garantir para vocês é que tem todo um cuidado mesmo, é tudo muito bonito, é, é, é quase impecável, assim, né? Então essa é a nossa missão, é trazer essa experiência na vida de vocês, na vida de vocês formandos. Eu vou apresentar como funcionam esses dois eventos aí, e que seria a colação de grau e o baile de formatura. E vou mostrar para vocês uma promoção especial para quem está aqui na aula, tá? Além de explicar também para vocês como vocês farão para entrar em contato comigo depois. No caso, para receber mais detalhes, mais informações, e é claro, para quem quiser aderir, né, com a gente, pode estar me chamando aí pelo telefone, tá? Ou quem já quiser receber mais informações agora, é só apontar a câmera do celular aí para esse QR Code, que vai estar na sua tela também durante toda a minha apresentação, tá bom? Lembrando que você pode fazer você pode receber as informações pelo QR Code ou mesmo me chamar aí pelo WhatsApp, tá? Bom, o site, galera, é anhanguera.grupo.top, então acessem lá. Além de conhecer os nossos eventos, quem acessa o nosso site vai participar de uma promoção imperdível, tá? É para dentro desse mês de maio ainda, e é para ganhar um par de ingressos para um baile da Top, tá bom? Então você acessou lá, colocou, preencheu o seu nome, o seu contato, deixou o seu interesse, você vai estar concorrendo aí a um par de ingressos para um baile nosso para conhecer com tudo por nossa conta, tá? É a noite tudo livre, eu vou explicar como funciona também o baile. Então acessa lá, deixa seu contato, o seu interesse, se é o baile, se é a colação, e vamos torcer para você ganhar esse par de convites aí. Falando sobre a colação, galera, vocês que estão no nono semestre, vocês se formam então no final do ano. Colação de grau é uma cerimônia solene e é aquele momento que o formando ele veste a beca, a faixa da cor do curso e o capelo, que é aquele chapéu que a gente usa, que a gente joga para cima quando está formado, né? Então toda mãe, pai, familiar sonha em ver um filho ou um ente querido usando esse capelo, né? A sua colação, galera, pode acontecer em alguns dos melhores espaços de São Paulo, como o Palácio das Convenções, o Credit Card Hall ou a Sala São Paulo. E eles vão ter uma decoração incrível, cheia de flores aí, holofotes e tudo, com a experiência da Top de mais de 10 anos no mercado. A solenidade, galera, para quem não conhece, ela conta com as homenagens aos pais, aos professores, os discursos e a entrega dos canudos. E uma coisa que eu posso garantir para vocês é que vai ser um momento que vai ficar guardado com todo carinho na sua memória, tá bom? E vai ser uma entrega muito bonita. Agora, falando do baile, é a hora de festejar. Você vai estar festejando, na verdade, em grande estilo, tá bom? Com todo o glamour que você merece. Para começar, são mais de 7 horas de festa. E um dos nossos grandes diferenciais é que os principais itens você tem direito à escolha por votação, tá legal? O evento, ele conta com uma decoração de alto padrão, diversos pontos de fotos que vocês podem utilizar individualmente e com a família e convidados, claro, para eternizar esse momento. Vocês vão ter um buffet incrível à vontade a noite toda, jantar, sobremesa, lanche da madrugada, café da manhã, além de um open bar de primeira, só com marcas de primeira linha, nacionais e internacionais, cervejas, uísques, cachaças, vodkas, para quem não bebe, drinks não alcoólicos, suco, água, refrigerante e energético também. Esse baile que vocês estão vendo aí foi a nossa última entrega. Além de tudo que eu falei, do do buffet à vontade a noite toda, né? Do open bar e da decoração que você tem direito a voto, você também tem direito a voto ao artista famoso que vai estar tocando no seu baile de formatura. Todos esses que estão aí já participaram de eventos da Top, inclusive no último foi a Yasmin Santos, que foi o último que a gente entregou para a Anguera. E eu conheci todos eles, né? Participei de muitos bailes e algum deles pode estar realmente tocando aí no seu baile ou outros que não estão aí também nesse slide que vocês estão vendo, né? Falando bem rapidinho agora da questão dos parcelamentos que nós temos, nós trouxemos uma promoção exclusiva para vocês da sala. Quem fecha o baile de formatura já ganha como cortesia a colação de grau oficial, tá?
Então, fechou algum dos planos de baile, você ganha a colação de grau oficial. E nós temos planos com parcelas a partir de R$ 49,45. Então, uma coisa super importante, como eu não tenho tempo de apresentar todos os planos para vocês, vai ficar muito extenso, eu vou pedir para vocês consultarem o regulamento pelo site, tá bom? Ou, é claro, me chamarem aí no WhatsApp, que eu passo todas as informações individualmente para vocês e explico certinho como funciona cada plano e cada tipo de parcelamento que a gente tem. Nós trabalhamos com boleto bancário e esse boleto bancário não tem juros, tá? E o parcelamento é sempre até o seu mês de conclusão de curso, podendo estender o parcelamento no cartão de crédito também, depois. Vou falar também da colação para vocês, galera. O valor do nosso plano base de pacote de colação, você consegue fazer em 4 de R$ 49,75. Para quem está no último ano agora, no caso a turma de vocês se forma no fim do ano, vocês já conseguem fazer a colação. Ah, eu não quero fazer o baile, não tem problema. Você consegue fazer só a colação se você quiser. E esse é o nosso plano padrão aí, né? A gente tem muitos outros planos também, tá bom? Então, me consultem aí pelo WhatsApp ou entrem no site para consultar o regulamento também, tá legal? Vou falar também de uma promoção muito legal que a gente está fazendo nesse mês de maio e é para as turmas que a gente apresenta. Para quem fechar da turma de vocês até amanhã, esse fechamento, pessoal, não quer dizer um pagamento até amanhã, tá legal? Mas fechar o contrato até amanhã, você ganha até 50% de desconto na primeira parcela. Importante, tanto do plano do baile como nos combos de colação, tá? É importante vocês consultarem o regulamento, mais uma vez, ou me chamarem para eu poder explicar certinho como vai funcionar esse desconto e nos planos que nós temos. Para vocês acessarem o site para estar concorrendo, é super fácil. Anhanguera.grupo.top, coloca seu nome, seu contato, o seu interesse, né? Se é baile, se é o baile de gala, se é a colação de grau. E você já vai estar concorrendo aí a um par de ingressos para estar participando de um baile nosso, com tudo na faixa, tá legal? Então, super fácil, acessa lá, ou pela internet direto, ou pelo QR Code aí na tela de vocês, tá legal? Galera, também para quem está no último semestre, nós fazemos um ensaio fotográfico para as turmas que fecham. O importante para vocês saberem disso é que o representante me chame e aí eu passo certinho para ele como funciona esse ensaio fotográfico. E vocês podem estar utilizando também essas fotos para incluir no álbum de vocês, tá legal? E para a gente encerrar, para não tomar mais o tempo de vocês, sigam o nosso Instagram, que é Grupo Top Oficial, que é onde você encontra todos os nossos eventos. E temos também, pessoal, um Instagram focado só nos alunos da Anhanguera, que é Top Anhanguera. Segue a gente lá para você saber mais como vai ser o seu evento e também para acompanhar o sorteio aí do par de ingressos que vai acontecer no dia 5 de junho, tá? Ao vivo. Pessoal, nos chame aí para conhecer tudo sobre a colação de grau e o baile de formatura de vocês, tá? Nós temos várias formas de contato aí para facilitar também o envio das informações. Bom, eu vou encerrando por aqui. Eu deixo o meu muito obrigado pela atenção de todos, tá? Peço perdão por tomar o tempo da aula de vocês. E uma coisa eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Os dois eventos, eles são muito bonitos, tá? Isso, além de vocês estarem vendo eles dessa forma, também pelos vídeos, né? Por fotos e tal, eu garanto para vocês, assim, que as entregas, elas são incríveis. Elas realmente são muito bonitas, tá? Professor Carlos? Eu? Muito obrigado aí, professor. Desculpa mais uma vez tomar o tempo da sua aula, viu? Eu espero ter Imagina, sido pode. rápido, tá bom? Bom, muita saúde para você e para a família, para os alunos também, tá? E boa aula para vocês, professor. Muito obrigado, Muito viu? obrigado. Bom trabalho. Até logo. Obrigado. Até logo. Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam aí tomando os devidos cuidados, que a gente possa aumentando aí
Hoje nós vamos tratar de 3 assuntos, basicamente. Nós vamos falar hoje sobre tutela, curatela e tomada de decisão apoiada. Então, trataremos hoje, portanto, de 3 assuntos: tutela, curatela e tomada de decisão apoiada. Lembrando que nós estamos numa sequência aí de estudos, falamos sobre poder familiar, falamos sobre guarda, guarda unilateral, guarda compartilhada, guarda alternada, então já conhecemos todos esses conceitos. Hoje, portanto, nós temos a nossa aula e cuidaremos de tratar sobre tela, tela e tomada de decisão. O Código Civil para só um instantinho que eu vou compartilhar. Todos bem aí? Professor, não sei se é o meu equipamento, mas está travando, eu não estou conseguindo entender o senhor. Estão me ouvindo? Eu acho que é o dele, porque eu estou conseguindo ver e ouvir você bem. Acho que é o meu equipamento que travou, mas eu acho que vai voltar agora. Deixa eu tentar compartilhar o material. Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Acho que é o meu equipamento que travou. Eu acho que vai voltar Sim. agora. Deixa eu tentar. Travou aqui, viu? Acho que eu vou ter que reconectar, turma. Vou pedir uns minutos para vocês para poder sair e voltar, tá? Minutos para vocês para poder sair e voltar, tá? 5 minutinhos.
voltando. Eu compartilhei o material com a Fátima. Fátima, por favor, pode encaminhar no grupo aí do pessoal, que é exatamente a nossa videoaula de hoje, tá? Bom, turma, retornando. Estão me ouvindo? Sim. Muito bem, perfeito. Então, como eu estava dizendo, nós vamos falar hoje sobre tutela e curatela. E também sobre tomada de decisão apoiada. Nós vamos tratar desses assuntos hoje a partir do artigo 1728 do Código Civil. Peço então que vocês tenham o Código Civil em mãos para que a gente possa tratar desses dois assuntos. Então, a primeira noção sobre tutela e curatela, turma, é a gente entender que isso é um instituto que nós podemos chamar de direito assistencial. Então, toda vez que falarmos sobre tutela e curatela, nós vamos entender que é um tipo de assistência para a defesa aí de menores e incapazes, com o objetivo de realizar atos civis em nome dessas pessoas. A diferença básica que existe, nós vamos falar na sequência, e o que nós precisamos saber é que isso não se confunde com, em primeiro lugar, com guarda, que nós já estudamos, e nem com poder familiar. Então, tutela e curatela não se confunde com os institutos da guarda, muito menos com o instituto do poder familiar. Então, são institutos diferentes que a nossa legislação trata. A diferença substancial e básica aí é que, na tutela, isso nos ajuda a entender, nós vamos falar sempre em interesse de menores, obviamente que não são emancipados. Se for emancipado, ele passa a ser absolutamente capaz. Então, a tutela visa resguardar interesses de menores que não estão sujeitos ao poder familiar. Então, por alguma razão, não há mais o poder familiar, e nós vamos ver quais são essas razões, que podem ser morte, ou pode ser a simples perda do poder familiar. Neste caso, nós vamos falar na figura de um tutor e o tutelado. Então, tutela tem relação aí com menores. De outro lado, a curatela, ela também tem relação aí com o direito assistencial, e ela visa defender interesses de pessoas maiores. Mas que maiores, professor? Aqueles maiores que são incapazes e, de acordo com o que a doutrina tratava e a legislação tratava, daquelas pessoas que foram interditadas. Nós vamos ver que nós não vamos falar mais em interditados, sim em curatelados. Então, diferença substancial. Tutela está relacionada à tutela de menores. Curatela a maiores incapazes. Então, tutor de menor, curador de incapaz. Então, essa é a diferença básica que vai nos ajudar a entender aí o Instituto. Muito bem, vamos iniciar o estudo aí a partir da tutela. Então, veja, tutela não tem relação não se confunde com guarda, muito menos com o poder familiar, como nós já adiantamos. Qual que é o objetivo da tutela, então? O objetivo primeiro aí é administrar os bens patrimoniais do menor. Então, eu vou instituir a figura de um tutor com o objetivo de administrar os bens patrimoniais do menor. E também ela não se confunde com a representação e assistência que nós estudamos lá no primeiro semestre de Direito Civil. Eu vou ter a figura de um representante quando eu estiver diante de uma pessoa absolutamente capaz, portanto, menor de 16 anos. E a figura de um assistente em relação às pessoas relativamente incapazes. Então, representação absolutamente capaz. Assistência para relativamente incapaz. Muito bem.
Como é que funciona, então, a tutela? A tutela, ela vai ter, a doutrina diz que ela tem um sentido genérico, com o objetivo de administrar de forma geral os interesses do menor, sejam eles absolutamente capazes ou relativamente incapazes. Nós começamos o estudo da tutela, portanto, a partir do artigo 1728 do Código Civil, para entender em quais situações o menor é colocado em tutela. Então, artigo 1728, ele vai estabelecer o seguinte, que os filhos menores, olha a ideia aqui da minoridade, os filhos menores são colocados em tutela em quais situações? Primeiro, inciso 1, com o falecimento dos pais ou sendo estes julgados ausentes. Que ausentes? Que ausência é essa? Aquela ausência que nós estudamos no primeiro semestre lá, o procedimento de declaração de ausência. Então, se houver o falecimento dos pais, ou se eles forem julgados ausentes, haverá aí a figura da tutela, a necessidade de um tutor. Inciso 2, em caso de os pais decaírem do poder familiar. Então, os pais deixam de ter, no inciso 2, o poder familiar. Há necessidade, então, da instituição de uma tutela. Então, o artigo 1728, como nós vimos, vai estabelecer duas situações iniciais nas quais a tutela é necessária. Primeira, quando houver o falecimento dos pais ou quando eles forem julgados ausentes, que nós teremos a figura lá da morte presumida. Então, podemos entender aí que tanto a morte real ou a morte presumida, no caso do inciso 1, vai permitir a instituição da tutela. E no caso do inciso 2, em caso de os pais decaírem do poder familiar, vão deixar de ter aí o poder familiar, nós vimos quais são as hipóteses de extinção do poder familiar, quando os pais deixam de ter o poder familiar. Então, tutela e poder familiar, a gente pode entender que eles não podem coexistir. Então, não pode haver aí a tutela e também o poder familiar. Ou os pais faleceram, houve a morte real ou presumida, e para existir a tutela, ou deixaram de ter o poder familiar. Eu não posso ter o poder familiar do pai, que é originário do pai, dos pais, como nós vimos, e também a tutela. Elas, portanto, não podem coexistir. A tutela vem exatamente a fazer a substituição aí do poder familiar. E a tutela, ela tem 3 categorias no que diz respeito à sua origem, ou seja, de onde é que ela vai se originar. Nós vimos aí o artigo 1728, vamos dar sequência aos artigos seguintes, a partir do artigo 1729, para entender quais são essas categorias de tutela. Então, em primeiro lugar, nós temos no que diz respeito à origem, com base no artigo 1729, a tutela chamada tutela testamentária. Tutela testamentária. O que é a tutela testamentária prevista no artigo 1729 do Código Civil? Então, vamos ver aí, tutela testamentária. Tutela testamentária, turma, é aquela que é instituída por ato de última vontade, seja por testamento, legado ou codicilo, né? Testamento, quando eu tenho bens de valores elevados, ou legado ou codicilo, quando os valores são menores. Então, eu, por meio de um testamento, e se eu vou fazer a leitura do testamento, obviamente eu vou entender aí que os pais faleceram, por isso que eu vou fazer a leitura do testamento, e por ato de última vontade, o pai ou a mãe institui lá a figura de um tutor. Olha, eu gostaria que o tutor do meu filho seja tal pessoa, dos meus filhos seja tal pessoa. Essa hipótese, a lei vai chamar de tutela testamentária. Então, tutela testamentária é aquela que é instituída por ato de última vontade. Eu elaborei um testamento e no testamento eu declarei como ato de última vontade, além de outras disposições, instituir também a tutela. Vou chamar isso de tutela testamentária. O artigo 1730, com razão, vai estabelecer que haverá nulidade absoluta se o pai ou a mãe que fez a
declaração de última vontade se eles não detinham o poder familiar. Ora, se eles não detinham o poder familiar, eles não podem fazer a tutela testamentária como ato de última vontade, sendo que o artigo 1728 estabelece no inciso 2 que se os pais decaírem do poder familiar, eu vou instituir a tutela. Se eles não detinham o poder familiar, por muito mais razão, eles não poderiam fazer aí a instituição da tutela testamentária. Segunda categoria de tutela, nós vamos chamar de tutela legítima. Tutela legítima. O que é a tutela legítima? Então, veja. Por ato de última vontade, na tutela testamentária, eu indiquei lá, instituí quem seria o tutor do meu filho, da minha filha, dos meus filhos. Essa é a tutela testamentária. Na tutela legítima, nós vamos entender que houve aqui a ausência de um tutor nomeado pelos pais, na hipótese lá do artigo antecedente. Nesta situação, vai incumbir aí aos parentes consanguíneos do menor observado uma ordem. Então, veja, eu não tenho a instituição de uma tutela testamentária, ou seja, não houve, ou houve testamento, ou não houve testamento, e na essência de testamento, mas isso não foi estabelecido, não houve indicação aí de um tutor. Neste caso, eu passo para a tutela legítima, que é exatamente o que a lei estabelece. Então, o artigo 1731 vai dizer aqui: em falta de tutor nomeado pelos pais, a tutela dos parentes consanguíneos do menor por esta ordem. E aí nós vamos estabelecer aqui exatamente qual é a ordem que deve ser seguida. E o que diz aí o artigo 1731 no que diz respeito à ordem? E aqui é importante lembrar aquela parte que nós estudamos lá de como se faz a contagem aí dos graus de parentesco que nós estudamos nesse semestre também. Então, em primeiro lugar, aos ascendentes, preferindo de grau mais próximo ao mais remoto. Então, eu vou dar preferência aí aos ascendentes. Inciso 2. Aos colaterais até o terceiro grau, preferindo os mais próximos aos mais remotos, e no mesmo grau, os mais velhos aos mais moços. Em qualquer dos casos, o juiz escolherá entre eles o mais apto a exercer a tutela em benefício do menor. Olha que interessante. O artigo 1731, portanto, traz uma regrinha aqui no que diz respeito à tutela legítima, qual a ordem que eu devo seguir, e estabelece lá na parte final do inciso 2 do artigo 1731, como não deveria deixar de ser, que o juiz deverá escolher entre eles o mais apto a exercer a tutela em benefício do menor. Tudo que se faz aqui no que diz respeito em tutela, curatela e guarda é visando lá aquele princípio que nós estudamos, o melhor interesse do menor. Não poderia ser diferente aqui, então o juiz deverá escolher entre eles o mais apto a exercer a tutela em benefício do menor. O que significa que essa ordem não é uma ordem que deve ser seguida obrigatoriamente. É isso que nós devemos, então, aqui extrair dessa ideia da parte final do inciso 2 do artigo 1731. A tutela legítima, portanto, é aquela que deve ser observada na ausência da tutela testamentária. Não houve testamento estabelecendo, ou houve testamento, mas não houve nada estabelecendo o que diz respeito à tutela do menor. Terceira categoria, nós vamos chamar de tutela dativa. Tutela dativa. Então, quando é que se dá, portanto, a tutela dativa? Ela ocorre na falta da tutela testamentária ou legítima. Então, eu não tenho a tutela testamentária, muito menos a tutela legítima, ou seja, eu não tenho parentes ali do menor suficientes dentro do que estabelece o artigo 1731 para indicar um tutor. Então, o artigo 1732 vai estabelecer que o juiz vai nomear um tutor idôneo e residente no domicílio do menor, obviamente, aí para facilitar. Então, o que diz o artigo 1732? Eu não tenho, portanto, a tutela testamentária nem a legítima. Eu vou falar em tutela dativa. Tutela dativa, o juiz vai nomear um tutor idôneo e residente no domicílio do menor. Inciso 1.
na falta de tutor testamentário ou legítimo. Então, eu vou observar aqui a tutela dativa quando eu não tiver nenhum tutor testamentário, muito menos um tutor legítimo. Inciso 2. Ou quando estes forem excluídos ou excusados da tutela. Nós vamos ver aqui algumas hipóteses de escusa da tutela. Será que eu sou obrigado a aceitar essa função de tutor, sendo que ela exige uma série de responsabilidades, prestação de contas, o encargo acaba sendo pesado aí para quem é tutor, tá? Eu vou administrar os bens do menor, mas eu tenho podemos dizer aí que eu tenho ônus e bônus. Então, veja. Então, quando eles forem excluídos ou excusados da tutela, eu também vou falar em tutela dativa, na hipótese que eu vou escolher um tutor considerado idôneo, então o juiz vai entender se é um tutor idôneo ali, que resida no domicílio do menor. Inciso 3, quando removidos por não idôneos, o tutor legítimo ou testamentário. Então, pode acontecer lá que o meu tutor legítimo ou testamentário, ele acabou sendo removido, ou ainda o tutor idôneo aqui, né, dativo. Nessa hipótese, eu vou indicar um outro tutor e eu vou tratar aí também da tutela dativa. Então, muito bem. Só para recordar aqui, nós temos, quanto à origem, 3 categorias de tutela. A primeira dela, a tutela testamentária. Eu tenho aqui um ato de última vontade, estabelecendo a figura do tutor. Segunda categoria, tutela legítima, obedecida à ordem que estabelece o artigo 1731. E terceira categoria, tutela dativa. Nesta hipótese, eu não tenho aqui um tutor testamentário legítimo, ou eles foram excluídos, excusados da tutela, ou removidos aí dessa função. Neste caso, eu vou ter o que nós chamamos de tutela dativa. Prosseguindo, o artigo 1733 vai estabelecer aí a hipótese de tutela em caso de irmãos órfãos. Eu tenho aqui, turma, nessa hipótese que eu chamo de princípio da unicidade da tutela. Então, na hipótese de irmãos órfãos, nós vamos dar para esses irmãos aí um único tutor. Então, princípio da unicidade da tutela. Então, poderia imaginar aí a hipótese de instituir um tutor para cada um dos irmãos. Não, a lei vai dizer que, em caso de irmãos órfãos, dar-se-á um só tutor. Obviamente, o objetivo do legislador aqui foi facilitar a figura da tutela com o tutor, isso se torna tudo mais fácil tratando-se de irmãos. Essa regra está prevista no artigo 1733. Agora, será que eu posso nomear mais de um tutor? O que vai acontecer aí? Vamos imaginar aí que numa sucessão testamentária, numa tutela testamentária, que é aquela que nós acabamos de ver, na qual o instituidor da tutela nomeia mais de um tutor. Como é que fica aí? Então, quando houver mais de um tutor, o parágrafo 1º do artigo 1733 vai nos dar a solução. Então, se for nomeado mais de um tutor, na hipótese aí de sucessão testamentária, e sem que o testador indique a precedência, ou seja, qual dos tutores nomeados, indicados ali, deverá figurar como tutor? Olha, poderão ser tutores o João, a Maria e o José. Qual que deverá ser escolhido? Então, se for nomeado mais de um tutor, sem indicação aí da precedência, ou seja, qual vai preferir um em relação ao outro, o que se entende é que a tutela ela foi cometida ao primeiro, ou seja, aquele primeiro nome indicado é quem deverá ser o tutor. Então, se o testador não cuidou aí de indicar a ordem de preferência, a lei estabelece que eu devo considerar o primeiro nome indicado. Então, o João ali, que foi o primeiro nome indicado, é que deverá ser o tutor. Então, em caso de nomeação de mais de um tutor, na disposição testamentária, sem a indicação da preferência entre eles, a lei estabelece que entende que a tutela deve recair em relação ao primeiro nome. E os outros aí vão lhe suceder pela ordem de nomeação. Se ocorrer morte, incapacidade ou escusa ou qualquer outro impedimento. Então, eu vou obedecendo exatamente a ordem de indicação dos nomes.
O parágrafo 2º vai estabelecer a possibilidade aqui de nomeação de um curador especial. Então, quem instituiu o menor herdeiro ou legatário seu poderá nomear-lhe curador especial para os bens deixados, ainda que o beneficiário se encontre sob o poder familiar ou tutela. Então, o parágrafo 2º estabelece a possibilidade de nomeação de um curador especial. Agora, será que o juiz pode nomear aí outros tutores, né? O que vai estabelecer o artigo 1734? Vejam só que interessante, lembrando que essa é a redação aí desse artigo, foi dada pela Lei 12.010 de 2009. Então, o tópico aqui é tutores nomeados pelo juiz, o que nós chamamos de família substituta. Família substituta. O artigo 1734 estabelece o seguinte: as crianças e os adolescentes cujos pais forem desconhecidos, falecidos ou que tiverem sido suspensos ou destituídos do poder familiar, e aí vem a regrinha aqui no que diz respeito à tutela, tema da nossa aula, terão tutores nomeados pelo juiz ou serão incluídos em programa de colocação familiar, na forma prevista na Lei 8.069/90, que é o ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 1634, turma, ele trata do que nós chamamos de família substituta. Então, família substituta. Então, são as crianças e os adolescentes cujos pais forem desconhecidos, falecidos ou que tiverem sido suspensos ou destituídos do poder familiar, terão tutores nomeados pelo juiz ou serão incluídas no programa de colocação familiar. Então, o que eu estou dizendo aqui? O que a lei está estabelecendo? Está dizendo que nós vamos falar aqui em caso de tutela ou no programa ali de família substituta, quando nós falamos de adoção, tá? Então, aqui a tutela nomeada pelo juiz ou a indicação para inclusão no programa de colocação familiar por meio da adoção. Muito bem. Agora, quem é que não pode exercer a tutela? Nós já vimos ali qual a ordem, quais as categorias de tutela, quem pode ser tutor. Agora, quem são as pessoas incapazes de exercer a tutela? Vejam, o artigo 1735 vai dizer que não podem ser tutores. Então, não podem ser tutores e serão exonerados da tutela caso a exerçam quem? Então, vamos lá. Nós temos 6 hipóteses aqui. Primeira delas, inciso 1. Aqueles que não tiverem a livre administração de seus bens. Então, vejam, turma, a tutela aqui, é importante que se entenda o seguinte, que o tutor, ele deve ser uma pessoa idônea, como nós já vimos a lei indicar, e uma pessoa responsável e, obviamente, que esteja na livre administração de seus bens. Se nem sequer os bens dela própria ela pode administrar, quiçá de um menor, né? Então, nessa hipótese aqui, se a pessoa não estiver na livre administração de seus bens, ela não poderá exercer o cargo aqui, a função de tutor. É essa a disposição do inciso 1. Inciso 2. Aqueles em que, no momento dele ser deferida a tutela, se acharem constituídos em obrigação para com o menor, ou tiverem que fazer valer direitos contra esse, e aqueles cujos pais ou cônjuges tiverem demanda contra o menor. Então, se eu tiver aí uma obrigação em relação ao menor, se eu tiver uma dívida, ou se tiver alguma discussão judicial em relação ao menor, eu não vou poder exercer a tutela, porque, obviamente, há interesses contrapostos no caso. Então, nesta hipótese, eu não vou poder falar também na figura do tutor. Inciso 3, os inimigos do menor ou de seus pais, ou que tiverem sido por estes expressamente excluídos da tutela. Então, nesta hipótese aqui, também eu não vou poder falar em tutela. Se houver inimizade aí em relação ao menor, em relação aos pais, ou se lá naquela tutela testamentária, os pais tiverem indicados, olha, não podem ser tutor tais pessoas e tal, então, obviamente, aí nessa hipótese eu não vou poder falar em tutela, essa pessoa será incapaz de exercer a tutela. Inciso 4, os condenados por crime de furto, roubo, estelionato, falsidade contra a família ou costumes tenham ou não cumprido pena.
Então, essas pessoas também não poderão exercer a tutela. Inciso 5, as pessoas de mau procedimento. O que é mau procedimento? Aí é o caso concreto que vai dizer, ou falhas com probidade e as culpadas de abuso em tutorias anteriores. Então, são indicativos aqui da incapacidade de exercer a tutela. Inciso 6, aqueles que exercerem função pública incompatível com a boa administração da tutela. Então, aqueles que exercerem função pública incompatível com a boa administração da tutela. Muito bem, prosseguindo. Da escusa dos tutores. Ora, será que eu sou obrigado a aceitar esse encargo aí de tutor? Será que a lei estabelece alguma hipótese aí de escusa, de recusa? Vamos ver aí, então, o que diz o artigo 1736 a esse respeito. Ele começa dizendo lá que podem excusar-se da tutela, inciso 1, mulheres casadas, e o 2, maiores de 60 anos. Vejam, turma, aqui, nesses dois incisos, andou muito mal o legislador, nós podemos concluir nesse sentido, né? O legislador foi extremamente infeliz ao estabelecer aqui essas duas hipóteses, primeira delas dizendo que mulheres casadas e maiores de 60 anos, lembrando que não podem casar, como nós vimos lá pelo regime, aliás, devem casar obrigatoriamente pelo regime da separação total de bens, as pessoas acima de 70 anos, houve uma alteração aí do legislador no que diz respeito a essa idade, era de 60 anos, aumentou para 70, e vejam vocês aqui que nós temos dois incisos, um primeiro fazendo uma discriminação aí absurda no que diz respeito a mulheres casadas, dizendo que elas podem excusar-se da tutela, e no inciso 2 dizendo que maiores de 60 anos, né? Como se as pessoas maiores de 60 anos não pudessem praticar atos aí da vida civil livremente. Então, é uma redação da lei, mas que deve ser criticada aí. Com certeza o legislador andou muito mal a estabelecer essas duas hipóteses. Então, podem excusar-se da tutela quem? As mulheres casadas, maiores de 60 anos. Inciso 3. Aqueles que tiverem sob sua autoridade mais de 3 filhos. Então, aqui o legislador se preocupou, né? Então, entendendo que se a pessoa tem mais de 3 filhos, ela pode se excusar aqui da tutela. 4. Os impossibilitados por enfermidade. 5. Aqueles que habitarem longe do lugar onde se haja de exercer a tutela. Então, nós vimos lá que o tutor deve ser uma pessoa que resida no domicílio do menor. O legislador se preocupou aqui no que diz respeito à distância. Então, se houver uma distância, eles podem se excusar. 6. Aqueles que já exercerem tutela ou curatela, por razões óbvias, para não haver a acumulação de tutelas ou curatela. Militares em serviço. Olha que interessante aqui. Militares em serviço podem se excusar aqui da tutela. Então, essas são as hipóteses aqui de escusa da tutela. Nós temos também a hipótese de recusa da tutela por estranho. Então, o artigo 1737 vai dizer que quem não for parente do menor não poderá ser obrigado a aceitar a tutela, se houver no lugar parente idôneo, consanguíneo ou afim em condições de exercê-la. Então, se o menor tiver aí parente idôneo, consanguíneo ou afim, vejam, a lei aqui falou em consanguíneo ou afim, então parentesco por afinidade, em condições de exercê-la, então ele não poderá ser obrigado, o estranho aqui não poderá ser obrigado a aceitar essa tutela. Está previsto aqui no artigo 1737. O artigo 1738 e 1739, além de tratar da escusa, ele também traz aqui um prazo decadencial, lembrando aí as diferenças entre prazos prescricionais e prazos decadenciais. Como nós estudamos lá no segundo semestre, o legislador cuidou de tratar tudo que for prazo prescricional nos artigos 205 e 206, ou seja, tudo que estiver lá nos artigos 205 e 206, lembrando que nós temos no artigo 206 prazos prescricionais de 1 ano, 2 anos, 3 anos e 5 anos. Está tudo lá no artigo 206. E no artigo 205, a regrinha residual estabelecendo o maior prazo prescricional de
10 anos. Então, tudo que estiver nesses dois artigos são prazos prescricionais. Todos os demais prazos que constem em outros artigos são prazos decadenciais. Essa é uma dica básica, uma diferença básica que o legislador se preocupou em fazer essa diferenciação, o que não ocorria no Código Civil de 16. Havia uma confusão lá no que diz respeito aos prazos prescricionais. Lembrando também que a prescrição atinge a nossa pretensão e a decadência atinge o nosso direito. Prescrição tem regrinhas lá de impedimento, interrupção e suspensão, o que não ocorre lá na decadência, exceção feita aquelas hipóteses de incapazes na quais os prazos prescricionais decadenciais não vão decorrer. Prescrição também atinge o nosso direito subjetivo e decadência atinge o nosso direito potestativo. Então, prazo decadencial aqui no artigo 1738 vai dizer o seguinte, que a escusa deve ser apresentada nos 10 dias subsequentes à designação. Então, eu tenho um prazo decadencial. Que prazo decadencial é esse aqui para apresentar a minha escusa? O prazo decadencial de 10 dias. Sob pena de quê, turma? Sob pena de entender-se renunciado o direito de alegá-la. Ponto e vírgula, se o motivo excusatório ocorrer depois de aceita a tutela, os 10 dias contar-se-ão a partir do momento em que ele sobrevier, né? Então, qual que é o prazo decadencial? Prazo decadencial de 10 dias. Passados 10 dias, eu vou decair do direito de alegar a minha escusa. Então, decadência atinge o direito. Prazo decadencial de 10 dias. O artigo 1739 vai estabelecer o seguinte, que se o juiz não admitir a escusa, exercerá o nomeado a tutela. Enquanto o recurso interposto não tiver provimento, responderá desde logo pelas perdas e danos que o menor venha a sofrer. Então, veja, eu posso, obviamente, aqui me insurgir em relação a indicação como sendo tutor e recorrer dessa decisão. Então, a lei vai estabelecer que, enquanto o recurso interposto não tiver provimento, eu devo exercer ali as minhas funções de tutor, respondendo ainda por perdas e danos que o menor eventualmente venha a sofrer. Prazo decadencial, portanto, de 10 dias. Como é que se exerce a tutela? O que compreende aí o exercício da tutela? Artigo 1740 vai estabelecer aí o exercício, as regrinhas no que diz respeito ao exercício da tutela. Vamos ver cada uma delas. Artigo 1740. Incumbe ao tutor, quanto à pessoa do menor, inciso 1, dirigir a sua educação e defendê-lo, prestar-lhe alimentos conforme os seus haveres e condições. Olha só como a função do tutor aqui, ela estabelece uma obrigação bastante ampla e que deve ser observada. Então, ele tem o dever aí de dirigir a educação do menor, defendê-lo e prestar-lhe alimentos, conforme os seus haveres e condição, observada aí as regrinhas que nós vimos no que diz respeito aos alimentos, o binômio ou o trimônio, né? Necessidade, possibilidade, necessidade, capacidade e razoabilidade e proporcionalidade. Então, ele deve prestar alimentos também para o menor. Inciso 2, reclamar do juiz que providencie como houver por bem, quando o menor haja mistério aqui, correção, reclamar do juiz que providencie como houver por bem, quando o menor haja mistério, correção. Então, devo observar aqui também e reclamar ao juiz. Inciso 3, adimplir os demais haveres que normalmente cabem aos pais, ouvida a opinião do menor, se este já contar com 12 anos de idade. Então, veja, adimplir os demais deveres que normalmente cabem aos pais, ouvida a opinião do menor, se este já contar com 12 anos de idade. Então, veja, turma, o legislador se preocupou aqui também com a opinião do menor. Então, tanto na tutela e na curatela, se o menor tiver uma idade superior a
12 anos, é importante ouvi-lo, tá? Então, o menor deverá ser ouvido no que diz respeito à figura do tutor menor e em relação aos demais deveres também. Essa é uma regrinha que deve ser observada. Artigo 1741 estabelece que incumbe ao tutor, sob a inspeção do juiz, o quê? Administrar os bens do tutelado em proveito deste, cumprindo os seus deveres com zelo e boa-fé. Então, vejam, onde é que está a regrinha no que diz respeito a administrar os bens do tutelado? Está aqui no artigo 1741. Então, sob a inspeção do juiz, eu vou administrar os bens do menor, do tutelado, sob a inspeção do juiz. Nós vamos ver que a tutela possui um prazo, que ela pode ser renovada ou não, eu posso trocar a figura do tutor, e o tutor tem a obrigação também de prestar contas. Então, ele vai administrar bens do menor, bens móveis, imóveis, dinheiro em conta, tudo que o menor tiver, se for o caso, e deve administrar isso com zelo e boa-fé, devendo ainda prestar contas judicialmente. Será que eu posso nomear um pró-tutor? O que é um pró-tutor, Tom? O artigo 1742 vai estabelecer aqui, ó, que para fiscalização dos atos do tutor, pode o juiz nomear um pró-tutor. O que é um pró-tutor, então? O juiz, além de nomear um tutor, ele nomeia uma outra pessoa com o objetivo de fiscalizar os atos do tutor. Mais uma vez, o tutor ele pode administrar bens do tutelado, e nós podemos ter aí uma hipótese na qual o menor possua diversos bens, né? Tem diversos bens, tem uma fortuna a ser administrada, e o tutor é quem deverá exercer esse dever aí de administrar os bens do tutelado. O juiz, se for o caso, ele pode, esse é o termo utilizado pela lei, nomear um pró-tutor. Qual o objetivo desse pró-tutor? Fiscalizar os atos do tutor. O objetivo, então, é tornar a coisa fiscalizada, mais séria, impedindo aí que o tutor pratique atos em prejuízo do menor. Então, pró-tutor é aquela pessoa que é nomeada para fiscalizar os atos do tutor. Artigo 1743 estabelece que a hipótese de outras pessoas físicas ou jurídicas para o exercício parcial da tutela. Vamos ver como é que isso acontece. Então, o artigo 1743 vai dizer o seguinte: se os bens e interesses administrativos exigirem conhecimentos técnicos, forem complexos ou realizados em lugares distantes do domicílio do tutor, poderá este, mediante aprovação judicial, delegar a outras pessoas físicas ou jurídicas o exercício parcial da tutela. Então, veja, nós devemos considerar aqui também a hipótese da existência de diversos bens. Então, nós temos inúmeros bens. Em quais situações? Bens ou interesse administrativo exigirem conhecimentos técnicos, forem complexos ou realizados em lugares distantes do domicílio do tutor, poderá este, mediante aprovação judicial, delegar a outras pessoas físicas ou jurídicas o exercício parcial da tutela. Então, vamos imaginar que eu tenho várias empresas aí, enquanto tutor, que tenho que administrar, existam diversos atos aí que devam ser praticados, que exijam conhecimentos técnicos, administrativos, que eu preciso aí de contador, perito, auditoria. Eu, mediante aprovação judicial, vou explicar isso para o juiz, na qualidade de tutor, vou dizer para ele que eu preciso de outras pessoas, sejam pessoas físicas, pessoas naturais, como nós estudamos, ou pessoas jurídicas, para exercer parcialmente a tutela. Olha, esses atos aqui necessitam de conhecimentos técnicos de outras pessoas, excelência. Então, eu gostaria da sua aprovação para que essas pessoas auxiliassem aqui o exercício dessa tutela. Então, isso é permitido com base no artigo 1743, como não deveria ser diferente. Se eu tenho dificuldade, se eu não tenho capacidade técnica para exercer determinada função enquanto tutor, eu devo me utilizar da figura de outras pessoas, sejam pessoas naturais ou pessoas jurídicas. É isso que diz aqui no artigo 1743. Qual que é a responsabilidade do juiz no que diz respeito à tutela, turma? Então, veja. O 1744 estabelece aqui a responsabilidade do juiz quanto à tutela, dizendo o seguinte, que a responsabilidade do juiz será
vejam, direta e pessoal, quando não tiver nomeado tutor ou não houver feito oportunamente. O juiz será direto e pessoalmente responsabilizado. Então, por isso que o juiz deve nomear um tutor. Se ele não nomear um tutor, se ele não fizer a nomeação, ele se responsabiliza direta e pessoalmente, enquanto não houver feito essa nomeação ou não houver feito a nomeação oportuna. E ela será subsidiária quando não tiver exercido garantia legal do tutor, nem o removido, tanto que se tornou suspeito. Então, quando não tiver exigido garantia legal do tutor, nem o removido, tanto que se tornou suspeito. Então, o juiz é responsável aqui, direto e pessoalmente, na hipótese do inciso 2, subsidiariamente. O juiz, portanto, tem responsabilidade direta e pessoal e subsidiária. Como é que é feito o inventário dos bens do menor? Essa regrinha vem aqui no artigo 1745. Vejam vocês. Os bens do menor serão entregues ao tutor mediante termo especificado deles e seus valores. E ainda que os pais o tenham dispensado. Então, os bens do menor serão entregues ao tutor para a administração, como nós vimos, dever de guarda e administração, mediante o quê? Um termo especificado desses bens. Ele deve, portanto, fazer um inventário desses bens e estabelecer ali quais são os seus valores. Deve inventariar todos os bens do menor. E o parágrafo único diz que se o patrimônio do menor for de valor considerável, poderá o juiz condicionar o exercício da tutela à prestação de caução bastante, podendo dispensá-la se o tutor for de reconhecida idoneidade. Então, eu tenho diversos bens, móveis, imóveis, dinheiro aí a serem administrados de interesses do menor. O juiz, ele pode fazer o quê? Ele pode condicionar o exercício dessa tutela, é isso que está dito aqui, que ele pode condicionar a prestação de uma caução. Ora, o menor tem um patrimônio de 2 milhões que ele deixou aí para ser administrado, incluindo móveis, bens móveis e bens imóveis, veículos. E o juiz, o que ele pode fazer? Ele pode dizer para o tutor, olha, preste uma caução idônea, deixe aqui um bem seu de valor suficiente para garantir que você vai administrar isso corretamente. Porque se você praticar algum ato indevido, esse bem se perder, se for deixar de fazer parte do patrimônio menor, essa caução fará frente a esses bens que você estava administrando e não o fez corretamente. A parte final estabelece que o juiz vai poder dispensar se o tutor for de reconhecida idoneidade. Então, depende da figura do tutor, o juiz poderá dispensar essa caução. Como é que se dá o sustento do menor? Então, vejam vocês que regra interessante aqui no artigo 1746. Pode acontecer que o menor ele possua bens, até bens superiores do que o do seu tutor. Então, como é que se dará o seu sustento? Então, se o menor possuir bens, ele será sustentado e educado às expensas deles, do menor, né? Arbitrando o juiz para tal fim as quantias que lhe pareçam necessárias, considerado o rendimento da fortuna do pupilo, quando o pai ou a mãe não as houver fixado. Então, eu posso aqui sustentar o menor exatamente com o produto dos bens que ele possui. Então, pode ser que ele tenha recebido em herança diversos imóveis, o menor tenha recebido, e esses imóveis sejam locados a uma renda mensal, então ele vai ser administrado exatamente com o produto desses bens, né, as expensas dele. Então, ele será mantido e educado, e na sucessão, na tutela testamentária, pode ser que os pais já tenham estabelecido. O sustento do menor se dará mediante recurso dos bens tais que são possuídos, no que diz respeito à sua alimentação, educação e assim por diante. Então, o próprio bem do menor poderá fazer frente aí a essas despesas. Como pode ser dinheiro aplicado em aplicação? Olha, a aplicação do menor fará frente a essas despesas e assim por diante. Quais são as outras funções do tutor? E aqui sem autorização judicial, porque nós vamos ter funções do tutor com e sem autorização judicial. Compete mais, né? O legislador utilizou aqui
a expressão mais. Então, compete mais ao tutor, artigo 1747. Exercer o quê? Representar o menor. Vejam, representar, nós estamos falando em representação. Até os 16 anos nos atos da vida civil. Então, quem representa o menor? Quando ele não é relativamente capaz, portanto, quando ele ainda é absolutamente capaz. Então, a representação é feita pelo tutor. Então, representar o menor até os 16 anos nos atos da vida civil. E, a regrinha aqui, assisti-los após essa idade nos atos em que for parte. Então, quem deve representar o menor quando ele não possui pai e ele possui o tutor? A representação até 16 anos deve ser feita pelo tutor e a assistência também deve ser feita pelo tutor a partir entre 16 e 18 anos até completar, portanto, a maioridade. 2. Receber as rendas e pensões do menor e as quantias a ele devidas. Então, quem vai receber isso é o tutor. Fazer-lhe as despesas de subsistência e educação, bem como as de administração, conservação, melhoramento de seus bens. 4. Alienar os bens do menor destinados à venda. Compete, portanto, ao tutor. Promover-lhe, inciso 5, mediante preço conveniente, o arrendamento de bens de raiz. Tudo isso compete ao tutor. Olha só que interessante, turma. Nós falamos tanto lá nos primeiros semestres sobre pessoas e bens, que é uma pessoa relativamente capaz, que é uma pessoa absolutamente capaz, que o absolutamente precisa de representação, que o relativamente precisa de assistência. E quando fizemos referência a essa incapacidade absoluta e relativa, fizemos referência à figura do tutor aqui. Então, quem deve representar o tutor, com base no... representar o menor aqui, com base no inciso 1º, é exatamente o tutor. Ele deve representá-lo e assisti-lo. Diferença fundamental aqui para entender representação e assistência. Representação sempre para a pessoa absolutamente capaz e assistência para a pessoa relativamente incapaz. Então, todas essas funções aqui devem ser exercidas pelo tutor sem autorização judicial. Isso porque o artigo 1748 ele vai estabelecer que compete também ao tutor, mas aqui com a necessidade de autorização do juiz. Então, quais outras funções o tutor deve exercer, mas aqui com autorização judicial? E são essas que estão previstas aqui no artigo 1748 e seus incisos. Então, vamos ver aqui. Inciso 1. Pagar as dívidas do menor. Eu vou precisar de autorização judicial. 2. Aceitar por ele heranças, legados ou doações, ainda que com encargos. Também vou precisar aqui de autorização judicial. Transigir, negociar. Então, eu preciso de autorização judicial. Vender bens móveis, cuja conservação não convier. Olha, se eu não vender esse bem, ele vai se perder, vai perder o valor. Então, nessa hipótese, eu vou precisar de autorização judicial. E os imóveis, nos casos em que for permitido. Então, vou poder vender imóveis desde que haja autorização judicial, comprovando, obviamente, aí o destino do valor. Propor em juízo ações ou nelas assistir o menor e promover todas as diligências a bem deste, bem como defendê-lo nos pleitos contra ele movidos. Aqui é uma regrinha de legitimação processual. Quem deve representar aí o menor em juízo? O tutor também. Parágrafo único. Na falta de autorização, então vejam, se o tutor praticar esses atos aqui sem autorização judicial, e é disso que nós estamos falando, o parágrafo único vai estabelecer a consequência desse ato praticado aqui. Vamos imaginar, então, que o tutor pagou uma dívida do menor sem autorização judicial. A lei estabelece que a eficácia do ato do tutor depende de aprovação ulterior do juiz. O ato, portanto, lembrando lá do plano de análise do negócio jurídico, planos de existência, validade e eficácia, escada pontiana. Então, o ato ele existe, ele é válido, no entanto, ele não produz seus efeitos antes da autorização da aprovação ulterior do juiz. O parágrafo 1 está tratando do último plano de
análise do negócio jurídico, do plano da eficácia. O ato, portanto, ele existe, ele é válido, no entanto, ele não produz os seus efeitos. Plano da eficácia. Quais são os atos que podem ser praticados sob pena de... que não podem, sob pena de nulidade? Lembrando lá que o artigo 177 do Código Civil, ele estabelece que a nulidade, o ato será nulo quando a lei impuser a pena de nulidade ou disser que o ato não pode ser praticado, né? Então, é o que nós chamamos lá de nulidade virtual. Então, o artigo 1749, ele diz que, ainda que com autorização judicial, ainda que haja autorização judicial, não pode o tutor, sob pena de nulidade, invalidade do negócio jurídico. Ele não pode praticar de forma alguma. O ato, neste caso, ele será nulo. Lembrando que a nulidade pode ser alegada a qualquer tempo e por qualquer pessoa, diferentemente da anulabilidade, que tem prazo decadencial, quando se trata de defeitos do negócio jurídico, vícios do consentimento, e tem um prazo decadencial de 4 anos. Quando a lei não impuser prazo, o prazo será de 2 anos. Aqui, a nulidade não há prazo para isso. Se o ato for praticado, ele será nulo para sempre. A nulidade tem efeitos ex tunc e a anulabilidade efeitos ex nunc, como vocês já estudaram. O artigo 1749 diz que, ainda que com autorização judicial, não pode o tutor, sob pena de nulidade, praticar que ato? Adquirir por si ou por outra pessoa, mediante contrato particular, bem imóveis ou imóveis pertencentes ao menor. Então, isso eu não posso fazer, turma. O tutor não pode comprar bens do menor sob pena de nulidade, ainda que haja autorização judicial. Esse ato será, portanto, nulo. O legislador faz aqui com que, então, a gente possa entender, com muito mais razão, que não pode haver uma promiscuidade aí no que diz respeito, uma mistura em relação aos interesses. O tutor deve somente administrar os bens do menor. Ele não pode comprar bem do menor sob pena de nulidade. Inciso 2. Dispor, praticar atos de disposição, portanto, dos bens do menor a título gratuito. Não pode doar bem do menor, ainda que com autorização judicial, esse ato, se for praticado, ele será, portanto, nulo. 3. Constituir-se cessionário de crédito ou de direito contra o menor. Na mesma linha aqui do inciso 1. Então, ele não pode se tornar aqui cessionário de crédito ou de direito do menor. Não pode fazer isso. Todos esses atos, portanto, se forem praticados, ainda que ocorra uma autorização judicial equivocada aqui por parte do juiz, que pode acontecer, esse ato será, portanto, nulo. Como é que a lei trata aí da venda de imóveis do menor? Artigo 1750. Os imóveis pertencentes aos menores sob tutela somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz. Então, nessa hipótese, ele poderá ser vendido. Eu devo demonstrar para o juiz que há manifesta vantagem. Olha, o bem foi valorizado, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz. Aí que se perguntar, será que eu posso vender um bem para pagar uma dívida do menor? Então, o legislador não tratou isso, mas é o tutor que deve demonstrar judicialmente a necessidade de fazer frente aí a despesas do menor e possibilitar a venda. Artigo 1751. Critério para cobrança de valor devido ao tutor. O artigo 1751 diz o seguinte: antes de assumir a tutela, o tutor declarará tudo o que o menor lhe deva, sob pena de não lhe poder cobrar, enquanto exerça a tutoria, salvo provando que não conhecia o débito quando a assumiu. Então, se o tutor tiver aí uma dívida em relação ao menor, antes de assumir a tutela, ele deve declarar o que o menor deve. Exatamente por quê? Para que o juiz possa analisar se é caso de instituir essa pessoa como tutor do menor. Então, para que ele possa eventualmente cobrar isso, ele deve declarar inicialmente, sob pena de não lhe poder cobrar esse valor. Então, se ele não declarar, ele perde o direito de cobrar esse valor enquanto exercer a tutoria. Ele só vai poder cobrar isso depois de finalizada a tutoria, só se ele provar que não conheceu o débito quando assumiu.
Na sequência, nós temos o que nós chamamos de responsabilidade objetiva do tutor e sua remuneração. São várias regras no que diz respeito à tutela. Aqui nós temos a regrinha da responsabilidade objetiva do tutor e sua remuneração. Então, o artigo 1752 vai estabelecer o que nós chamamos de responsabilidade objetiva. Lembrando que ao lado da responsabilidade objetiva, nós temos a responsabilidade subjetiva. Subjetiva é aquela responsabilidade na qual nós temos aí a obrigação de comprovar a existência de dolo ou culpa, né? Na responsabilidade objetiva, eu não preciso provar isso, basta a existência do dano e o seu nexo causal, obviamente. Então, o tutor responde pelos prejuízos que por culpa ou dolo causaram ao tutelado, ponto e vírgula. Mas tem direito a ser pago pelo que realmente despender no exercício da tutela, salvo no caso do artigo 1764, e há também o que, turma? Perceber remuneração proporcional à importância dos bens administrados. Então, proporcional à importância dos bens que ele tiver que administrar. Então, imagine que a pessoa de determinados bens, uma quantidade elevada de bens, o tutor poderá receber aqui uma remuneração proporcional à importância dos bens que ele administrar. E, de outro lado, ele vai responder aí pelos prejuízos que, por culpa ou dolo, causar ao tutelado. Obviamente, nós só vamos falar em remuneração se for possível estabelecer essa forma de remuneração, né? Se não for possível, se não houver bem nada a administrar, eu não vou falar em remuneração de forma alguma. Parágrafo 1º, ao pró-tutor será arbitrada uma gratificação módica para a fiscalização efetuada. Módica, bem pequena, tá? Então, o pró-tutor pode ter uma gratificação módica aqui para fins de fiscalização. O pró-tutor é aquela pessoa que vai fiscalizar a atividade do tutor. Parágrafo 2º, vai estabelecer aqui a responsabilidade solidária. Então, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos as pessoas a quais competia fiscalizar a atividade do tutor e as que concorreram para o dano. Então, o pró-tutor aqui será responsabilizado solidariamente, que é aquela pessoa que competia fiscalizar a atividade do tutor. Na sequência, nós temos aqui os bens do tutelado. O que acontece com os bens do tutelado e com o dinheiro em conta do menor? Será que eu preciso de autorização judicial? Como é que funciona isso? Artigo 1753, os tutores não podem conservar em seu poder dinheiro dos tutelados, além do necessário para as despesas ordinárias com seu sustento e a sua educação. Então, o tutor não pode conservar em seu poder dinheiro do tutelado, além daqueles necessários para as despesas ordinárias com seus sustentos, alimentação, educação e assim por diante. Então, não posso, eu sou tutor, não posso ficar com os bens dele. Nós vamos ver o que acontece isso, o que deve ser feito com o dinheiro em conta, tá? E aí os parágrafos estabelecem umas regrinhas aqui. Se houver necessidade, os objetos de ouro e prata, pedras preciosas, serão avaliados por pessoas idôneas e, após a autorização judicial, vendidos, alienados e seu produto convertido em títulos, obrigações e letras de responsabilidade direta ou da União. Então, eu devo converter isso em dinheiro para depois depositar em juízo conforme a autorização judicial. O mesmo destino previsto para o parágrafo anterior terá o dinheiro proveniente de qualquer outra procedência. Não devo, portanto, ficar com o dinheiro do menor. Devo depositar em conta. Os tutores respondem pela demora na aplicação dos valores acima referidos, pagando juros legais desde o dia em que deveriam dar esse destino e que não os exime da obrigação que o juiz fará efetiva da referida aplicação. Então, recebi lá o encargo de ser tutor, tem dinheiro no colchão, sou obrigado a aplicar, turma. Tenho que informar o juiz, explicar onde está aquele dinheiro, o juiz vai mandar eu aplicar, comprovar aí o destino dessa aplicação. E se eu não fizer isso, eu vou responder com base no parágrafo 3º pela demora na aplicação desses valores. Então, será a taxa Selic hoje está 3% ao ano, né? Ela era maior. Então, se eu demorei um ano, o juiz vai aplicar com base em índices oficiais lá, vai me obrigar a fazer frente a esses rendimentos que eu não deixei de auferir por não ter aplicado. Devo tomar cuidado com isso. E o dinheiro em conta do menor aqui, artigo 1754.
Os valores que existirem em estabelecimento bancário oficial, na forma do artigo antecedente, não se poderão retirar, senão mediante ordem do juiz. Então, para movimentar o dinheiro, eu vou precisar de ordem do juiz. E somente, nós temos 4 regrinhas aqui, para despesas com sustento e educação tutelado ou administração de seus bens. 2. Para se comprarem bens imóveis e títulos, obrigações ou letras nas condições previstas no parágrafo 1º do artigo antecedente. 3. Para se empregarem em conformidade com o disposto por quem os houver doado ou deixado. E 4. Para se entregarem aos órfãos, quando emancipados ou maiores ou mortos a eles, aos seus herdeiros. Então, o dinheiro, quando eu devo, primeiro, eu não posso manter dinheiro, devo depositar isso numa conta, mediante autorização judicial, e para retirar em conta, eu vou precisar também de autorização judicial para praticar esses atos aqui previstos no artigo 1704. Regrinha da prestação de conta, já que eu administro, o que eu devo fazer aqui, em que prazo, né? Isso deve acontecer, turma, a prestação de contas, ela deve ocorrer ainda que os pais, na sucessão testamentária, não tenham obrigado o tutor a prestar conta. Então, o artigo 1755 vai dizer que os tutores, embora o contrário tivessem disposto, os pais dos tutelados, são obrigados o quê? A prestar contas da sua administração. Então, tudo que o tutor fizer, ele deverá prestar contas das suas atividades, de movimentação de bens, valores, tudo que ele praticar, ele deve prestar contas. Nós vamos ver aqui como é que deve ser essa prestação de contas. A lei estabelece que essa prestação de contas, ela deve ser anual. Então, no final do ano de cada administração, o tutor, ele deve submeter ao juiz o que nós chamamos de um balanço de todos os atos que ele praticou, para aprovação, para ser anexado aí no processo de inventário. Então, essa regrinha está aqui no artigo 1756, prestação de contas anual. No fim de cada ano, eu devo apresentar, em primeiro lugar, um balanço respectivo que depois de aprovado se anexará aos atos do inventário. Então, só para ficar claro aqui, a cada ano eu devo fazer o que eu chamo de balanço. E a cada 2 anos eu devo prestar contas também, por qualquer outro motivo, deixar de exercer a tutela, como nós vamos ver aí na sequência no artigo 1757. Então, no fim de cada ano, é o que diz o artigo 1756, da a sua administração enquanto tutor, os tutores submeterão ao juiz o balanço respectivo que, depois de aprovado, se anexará aos autos do inventário. Então, anualmente eu devo prestar contas e o artigo 1757 estabelece o seguinte: os tutores prestarão contas de 2 em 2 anos e também quando, por qualquer motivo, deixarem o exercício da tutela ou toda vez que o juiz achar conveniente. A tutela, turma, ela pode ser exercida e deve ser exercida de acordo com a lei por 2 anos. Passados 2 anos, eu posso nomear um outro tutor. Eu posso deixar de exercer a tutela e passar esse ônus para uma outra pessoa. Como também eu posso renovar. A cada ano eu devo demonstrar para o juiz um balanço, então devo prestar conta das minhas atividades, e no final de cada ano eu também devo prestar conta integral aí de todos os atos praticados. Como é que eu devo prestar essa conta? A conta, elas serão prestadas em juízos e julgadas depois da audiência dos interessados, recolhendo o tutor imediatamente a estabelecimento bancário oficial os saldos ou adquirindo bens imóveis ou títulos, obrigações e letras na forma do artigo 1753. Então, como é que deve ser essa prestação de contas? A cada ano eu devo submeter ao juiz um balanço respectivo para aprovação e no final de cada ano eu devo fechar a conta, que deverão ser julgadas depois de audiência dos interessados, ouvido aí o Ministério Público também. O que acontece, como é que se encerra aí a tutela, né? O artigo 1758 vai estabelecer como é que se dá o fim da tutela. Então, fim da tutela pela emancipação ou pela maioridade. A quitação do menor não produzirá efeito antes de aprovadas as contas pelo juiz,
subsistindo inteira até então a responsabilidade do tutor. Então, vamos imaginar que eu comecei a exercer a tutela e a pessoa tenha 17 anos. E o juiz tenha estabelecido lá o prazo legal de 2 anos. Então, ela vai findar com a maioridade e pela emancipação, ou se houver emancipação. Só que a quitação do menor, ela não vai produzir efeitos antes da aprovação das contas pelo juiz. Até a aprovação das contas, vai subsistir aí a responsabilidade do tutor. Ele continuará responsável pelos atos que praticar em relação ao tutor. 1759 vai estabelecer que, nos casos de morte, ausência ou interdição do tutor, as contas serão prestadas por seus herdeiros ou seus representantes. Então, se houver morte, ausência ou interdição do tutor, as contas deverão ser prestadas pelos seus herdeiros. Na sequência, serão levadas a crédito do tutor todas as despesas justificadas e reconhecidamente proveitosas ao menor. Então, isso aí será crédito do tutor para ser cobrado depois do menor. Quem pagará as despesas com a prestação de conta? O menor. As despesas com a prestação de conta serão pagas pelo tutelado. Na sequência, o alcance do tutor, bem como o saldo contra o tutelado, serão dívidas de valor e vence juros desde o julgamento definitivo das contas. Qual que é a ideia aqui, então, turma, da prestação de contas, para que a gente possa entender? No exercício da tutela, o tutor pode ter despesas com esse exercício, com a administração dos bens do menor, no exercício da função. Eu vou prestar as contas, portanto, no final da prestação de contas, e esse é o objetivo, eu vou dizer se existe crédito ou débito em relação ao menor. O crédito, portanto, ele vence de acordo com o artigo 1762, e são dívidas que vencem com juros desde o julgamento definitivo das contas. Então, o procedimento de prestação de contas é um procedimento especial para julgar válidas as contas. No final vai ser dito aí, olha, existe crédito e existe débito. Esse crédito deverá ser cobrado com juros a partir do seu julgamento. É isso que diz aí esse artigo 1762. Quando é que cessa a tutela, turma? Da cessação da tutela. Cessa, portanto, a condição de tutelado, quando? Com a maioridade ou a emancipação. Isso aqui nós já adiantamos, né? Então, com a maioridade ou a emancipação, cessa a condição de tutelado com aquela ressalva lá da prestação de contas. 2. Ao cair o menor sob o poder familiar, no caso de reconhecimento ou adoção. Ao cair o menor sob o poder familiar, no caso de reconhecimento ou adoção. Então, vamos imaginar aqui que houve aí, o menor descobriu que ele tinha um pai, isso foi reconhecido, né? Por meio de uma ação de investigação de paternidade, houve o reconhecimento do pai aí, reconhecimento voluntário, isso chegou ao conhecimento do menor. Ou na hipótese de adoção. Nessa hipótese, como nós sabemos, vai haver aí o poder familiar, cessará, portanto, a condição de tutelado. Cessam, na sequência aqui, as funções de tutor. Em quais situações? Ao expirar o termo, então expirou o termo que como nós vimos é prazo, elemento acidental do negócio jurídico, termo, condição, encargo. Então, quando expirar o prazo, dia do começo, dia do fim, em que era obrigado a servir. Então, cessou, expirou o termo. 2. Sobrevier escusa legítima, houve escusa legítima, ou se o tutor foi removido da função de tutor. Nessa hipótese, obviamente, vai cessar aí a função do tutor. O prazo aqui, ó, artigo 1765. O tutor é obrigado a servir por espaço de 2 anos. Esse, portanto, é o prazo da tutela. O prazo da tutela é um prazo de 2 anos. Não é até completar a maioridade. O prazo da tutela que a lei estabeleceu é um prazo de 2 anos. Ah, posso renovar esse prazo? Posso. Mas se eu não renovar esse prazo, o juiz deverá nomear um outro tutor para o tutelado. Se houver sucessão testamentária, indicação de 2 tutores, passado o prazo inicial,
do primeiro tutor, na sequência vem o outro tutor. Caso não, eu vou observar lá a sucessão, a tutela legal, ou legítima, e a tutela dativa, na hipótese que eu vou nomear uma pessoa considerada estranha. Mas o prazo é um prazo de 2 anos. Por isso que eu falo em termo, por isso que eu falo em prazo. Qual o prazo da tutela? O prazo será de 2 anos. Posso renovar? Posso. Se não renovar, vou nomear uma outra pessoa. Pode o tutor continuar no exercício da tutela, além do prazo previsto nesse artigo, se eu quiser. Eu julgar conveniente, e o juiz julgar conveniente ao menor. Então, a possibilidade de prorrogação está prevista aqui no parágrafo 1 do artigo 1765. Será que eu posso destituir o tutor? Posso. Eu posso destituir o tutor em qual hipótese? Quando ele for negligente, prevaricador ou incurso em incapacidade. Então, eu posso destituir o tutor nessas hipóteses. Quando ele for negligente, deixar de praticar atos que deveria praticar. Quando ele for prevaricador ou incurso em incapacidade, para praticar atos que não deveria praticar. Essas são as hipóteses, então, de destituição da tutela. Alguma pergunta até aqui, turma, no que diz respeito à tutela? Como nós vimos, são diversas regras importantíssimas que nós precisamos aí enfrentar para entender o instituto da tutela. Alguma pergunta ou podemos avançar aqui no que diz respeito à curatela, que vai ter regrinhas semelhantes aí à tutela. Alguma pergunta? Então, vamos prosseguir. Da curatela. A curatela também é exemplo do que acontece lá com a tutela. Ela é um instituto de direito assistencial, que visa o quê? Visa defender os interesses de pessoas maiores incapazes. A exemplo da tutela, a curatela é um munus público também, que eu devo assumir, e é um munus a público atribuído pela lei. É, portanto, um instituto de direito assistencial para a defesa aqui de interesses de pessoas maiores e incapazes. Vejam, essa, portanto, é a primeira diferença. Na tutela, eu viso, objetivo tutelar interesses de pessoas menores. A curatela, de outro lado, visa defender interesses de pessoas maiores, no entanto, incapazes. Pessoas maiores e incapazes. A curatela, ela vai incidir para pessoas relativamente incapazes, que, no caso da redação do artigo 4º, são os ébrios habituais, que são os alcoólatras, né? Os viciados em tóxicos, as pessoas que, por causa transitória ou definitiva, não puderem exprimir vontade, e os pródigos, que são aquelas pessoas lá do artigo 4º do Código Civil. Não há mais a menção lá no artigo 4º, como nós vimos no primeiro semestre, as pessoas com discernimento mental reduzido e aos excepcionais. Essas pessoas agora são pessoas consideradas plenamente capazes pelo sistema. Então, pessoa que tem o discernimento mental reduzido ou as consideradas excepcionais, elas não são mais pessoas, são pessoas consideradas capazes pelo sistema atual do nosso código. A curatela também, ela não se confunde com a representação e nem com a assistência por ser Instituto Geral de Administração de Interesse de outro. É exatamente como acontece com a tutela. Quem são, portanto, as pessoas aí que são sujeitas à curatela? Lembrando que, até o momento, nós falamos em ação de interdição. Há um projeto Lei 757 de 2015, que pretende denominar essa ação, mas não mais de ação de interdição, e sim de ação de pedido de curatela. Ação de pedido de curatela. No entanto, a gente vamos nos deparar aí com ação de interdição. As pessoas sujeitas à curatela, elas estão previstas aí no artigo 1767 do Código Civil. Vamos ver cada uma delas, portanto, que são aqueles que, por causa transitória permanente, não puderem exprimir a sua vontade, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os pródigos. Essas pessoas aqui, elas são pessoas maiores, no entanto, são pessoas que, por alguma razão, precisam
de um curador. Então, pessoas que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. A pessoa sofreu um acidente, está em coma, eu vou dar a ela um tutor ou um curador? Ah, é menor? Eu vou falar em tutor. Ah, é maior? Eu vou falar em curador. Então, estão sujeitos a curatela quem? Pessoas que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. Os ébrios habituais ou viciados em tóxico. Essa pessoa vai ter um curador. O pródigo, aquele que gasta demais, como nós vimos, terá um curador. Importante, turma, é entender aqui que a curatela, o juiz vai fixar a curatela, mas para a prática de determinados atos, ele vai fixar quais são os atos, né? O pródigo, como nós vimos, ele é relativamente capaz para realizar qualquer ato da vida civil? Não, ele é relativamente capaz para realizar atos de disposição patrimonial. Todos os demais atos da vida civil ele pode praticar isoladamente. Então, a curatela vai ser exercida de acordo com o que o juiz fixar na sentença de curatela. A Lei 13.105 de 2015, que é o nosso CPC, revogou os artigos 1768 até o artigo 1773. Então, é importante observar que esses dispositivos foram todos revogados pelo Código de Processo Civil, que é o que vai estabelecer lá o procedimento, como é que se dá o procedimento da curatela. Essas regras nós vamos encontrar lá no CPC. E o artigo 1774 vai dizer que aplicam-se à curatela as disposições concernentes à tutela com as modificações dos artigos seguintes. Então, tudo aquilo que nós vimos no que diz respeito à tutela se aplica ao instituto da curatela. Então, todas aquelas regrinhas, diversas regras que nós estudamos até o momento, serão aplicadas com as modificações previstas aqui nos artigos seguintes que nós vamos ver a partir de agora, rapidamente. Então, curador legal legítimo. Quem que é o curador legal legítimo? O cônjuge ou companheiro não separado judicialmente ou de fato é de direito curador do outro, quando interdito. Então, quando ele for interditado. Quem será o curador legítimo? O cônjuge ou companheiro do outro. Então, a hipótese de pessoas casadas, por alguma razão, ela, causa transitória, não pode, ou permanente, não puder exprimir sua vontade, for ébrio habitual, viciado em tóxico, for pródigo. Quem será o curador legítimo no processo que for requerida a tutela, o pedido de curatela? Em primeiro lugar, o cônjuge ou companheiro. Se não for separado judicialmente ou de fato, ele é o curador legal. Parágrafo primeiro. Na falta, se não houver o cônjuge ou companheiro, quem será o curador legítimo? O pai ou a mãe. E na falta desse, o descendente que se demonstrar mais apto. Então, no momento de julgar, o juiz verá ali quem é o descendente mais apto a exercer essa função de curador. Parágrafo segundo. Entre os descendentes, os mais próximos precedem aos mais remotos. Eu vou preferir, portanto, aquele descendente que for mais próximo. Na falta das pessoas mencionadas nesse artigo, compete ao juiz a escolha de um curador. Então, eu não tenho um curador legítimo aqui para nomear. O juiz vai escolher uma pessoa para exercer essa função de curador. Curatela compartilhada. Será que eu posso ter o que eu chamo aqui de curatela compartilhada? Então, vejamos o que diz o artigo 1775, lembrando que ele foi incluído pela Lei 13.146 de 2015. Então, na nomeação de curador, para a pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa. Então, nós chamamos isso de curatela compartilhada. Qual que é o objetivo? Tornar mais fácil aí o exercício da curatela. Eu vou ter uma curatela compartilhada. Então, tenho mais de uma pessoa, e a lei fala só mais de uma pessoa, então abre a possibilidade aí de ter 3 ou mais pessoas também, porque a lei só fala em mais de uma pessoa. Então, eu vou ter o que nós chamamos aqui de curatela compartilhada, no caso de curador para pessoa com deficiência. Artigo 1777, as pessoas referidas no
no inciso 1 do artigo 1767, receberão todo o apoio necessário para ter preservado o direito à convivência familiar, comunitária, sendo evitado o seu recolhimento e estabelecimento que os afaste desse convívio. Então, haverá aqui o apoio necessário para se preservar o direito à convivência familiar ou comunitária. Então, isso vai depender do tipo de excepcionalidade aí que a pessoa enfrente para se observar esse acompanhamento, apoio necessário. Na sequência, o artigo 1778 estabelece que a autoridade do curador entende-se a pessoa e aos bens dos filhos do curatelado, observado o artigo 5º do Código Civil. O artigo 1779 vai tratar da curatela do nascituro. Será que eu posso ter um curador para o nascituro? E do enfermo ou portador de deficiência física. Vai estabelecer também a curatela aqui, ó, dar-se-á curador ao nascituro, se o pai falecer, estando grávida a mulher, e não tendo poder familiar. Então, vejam, dar-se-á curador ao nascituro, se o pai falecer, estando grávida a mulher, e não tendo poder familiar. Se a mulher estiver interdita, seu curador será o nascituro. O artigo 1780 foi revogado. Como é que se dá o exercício da curatela? Nós vimos aí como que se dá o exercício da tutela, vamos ver aí o exercício da curatela. As regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se ao da curatela, com a restrição do artigo 1772 e a desta seção. Então, eu vou aplicar exatamente as mesmas regras da tutela ao exercício da curatela, com as seguintes ressalvas. A interdição do pródigo, que é aquele que gasta indevidamente mais do que tem, né? A interdição do pródigo só o privará de, sem curador, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar e ser demandado e praticar em geral os atos que não sejam de mera administração. É aquela ideia, turma, a curatela, ela vai ser direcionada. O pródigo, por exemplo, ele vai ter um curador e o curador vai praticar todos os atos da vida civil em nome dele? Não, vai praticar somente os atos de disposição patrimonial, que são os atos que ele tem aí dificuldade de praticar, porque ele acaba gastando mais do que tem. Então, somente os atos de disposição patrimonial. O artigo 1783, portanto, o último artigo que trata da curatela, estabelece o seguinte: quando o curador for o cônjuge, o regime de bens do casamento for o da comunhão universal, como nós já estudamos, não será obrigado à prestação de contas, salvo determinação judicial. Então, o que é importante saber aqui? Na curatela eu também tenho prestação de contas? Sim, eu aplico as mesmas regrinhas da tutela. Tenho prestação de contas. No entanto, se o curador for o cônjuge e o regime for da comunhão universal, o que é o regime da comunhão universal, como nós estudamos? Todos os bens adquiridos antes e na constância do casamento, eles se comunicam. Então, o que é de um é de outro, o que é do marido é da mulher, o que é do companheiro é da companheira, o que é do cônjuge é do outro cônjuge, seja união homoafetiva ou heteroafetiva, né? Então, nessa hipótese aqui, eu não sou obrigado a prestar contas, a não ser que exista aqui uma determinação judicial nesse sentido. Então, nesta hipótese, eu não falo em prestação de contas. Muito bem. Alguma pergunta até aqui, turma? Até curatela? Sem perguntas? Então, para finalizar, nós vamos falar aqui do que nós chamamos de tomada de decisão apoiada. Vejam vocês que interessante. O que é a tomada de decisão apoiada? É uma novidade também, a Lei 13.146 de 2015, que estabelece o seguinte: a tomada de decisão apoiada, ele é um processo pelo qual a pessoa com deficiência, olha só que interessante, turma, a pessoa com deficiência, ela elege pelo menos 2 pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozam de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes elementos e informações necessários para exercer sua capacidade. Vejam vocês que interessante isso. O que é tomada de decisão apoiada? Tomada de decisão apoiada, turma, eu vou, obviamente,
ter que saber, né, entender aqui que essa lei tratou do Estatuto da Pessoa com Deficiência e fez essas alterações, não só lá nos artigos 3º e 4º do nosso Código Civil, mas estabeleceu procedimento aqui no que diz respeito à tomada de decisão apoiada, que tem inspiração no direito europeu, na Itália e na Alemanha. O que estabelece isso? A pessoa aqui, no caso, a própria pessoa com deficiência, e a lei não fala aqui qual que é o tipo de deficiência, obviamente é uma deficiência parcial, né? Porque a pessoa ela vai fazer o quê? Ela vai eleger outras 2 pessoas que a lei considera idônea e com as quais ela mantém alguma espécie de vínculo e que goze da confiança da pessoa que vai eleger. Vai eleger essa pessoa para quê? Para que essas 2 pessoas elas prestem apoio nas tomadas de decisões de alguns atos da vida civil. Com qual objetivo? Essas 2 pessoas elas irão fornecer elementos e informações necessárias para que ela possa exercer aquele ato. Então, eu tenho alguma limitação, por exemplo, tenho alguma deficiência, uma deficiência física e tenho dificuldade de locomoção, mas tenho discernimento total. E preciso praticar atos da vida civil. O que a lei permite aqui? Permite que eu eleja 2 pessoas de minha confiança para que essas pessoas elas me prestem auxílio na prática de alguns atos. Então, imagine que eu tenho alguma limitação física, não consiga me locomover, por exemplo, mas tenha que praticar atos da vida civil, tendo que ir a cartório, por exemplo, né? E claro que tudo isso hoje é mais facilitado aí com a internet, é exemplo aqui da nossa aula, mas eu tenho que praticar alguns atos externos. Eu vou eleger 2 pessoas de minha confiança, com as quais eu tenha vínculo, e essas pessoas vão me prestar informações e vão me auxiliar na prática desses atos aí na vida civil. Imaginem vocês que eu sou uma pessoa que construa imóveis, né? Tem que visitar terrenos, por hipótese, e essas pessoas vão fazer frente aí, vão negociar com outras pessoas, vão me auxiliar na tomada de decisões. Por isso que eu chamo tomada de decisão apoiada. É um instituto novo, recente, de 2015. A jurisprudência aí e a doutrina tem se debatido aí em quais hipóteses eu posso aplicar essa tomada de decisão apoiada, quando é que eu posso tomar essa decisão ou não. Não só isso, se discute muito o seguinte: algumas pessoas que têm curadores, será que eles devem continuar ou será que eu posso agora me utilizar aqui da tomada de decisão apoiada? Porque algumas pessoas que tinham curadores, com base na lei anterior, hoje não precisam mais ter curadores, né? Vejam vocês que eu interditava uma pessoa com base na lei anterior e a pessoa, por exemplo, não podia casar, não podia praticar nenhum ato da vida civil, a não ser mediante a figura do curador. Então, a lei alterou lá o artigo 3º e o artigo 4º, e pessoas que são curatelados hoje não precisam mais ser curatelados. O que eu faço com aquela curatela, então? Eu revogo ou não revogo aquela curatela? Né? Então, é importante perceber aí que houve uma alteração importantíssima na lei e recente, e temos que nos adaptar. A sequência dos artigos vai estabelecer o procedimento, como é que isso deve ser feito, né? Então, nós temos algumas regrinhas aqui no que diz respeito ao procedimento. Vamos ver o que diz essas regrinhas aqui em seus parágrafos. Então, para formular o pedido da tomada de decisão apoiada, a pessoa com deficiência e os apoiadores que devem, o que eles devem fazer? Então, deve haver aí, claro, um consenso, né? Eles devem apresentar um termo em que conste os limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de vigência do acordo e o respeito à vontade, os direitos e interesses da pessoa. Então, eu devo estabelecer primeiro o quê? Apresentar um termo de compromisso, né? Dizendo o prazo de vigência, quais são os limites e os direitos que eu vou poder exercer. Então, tem um termo padrão lá que eu devo apresentar, dizendo aí quais são os poderes, qual o prazo, os interesses que eu vou administrar e na tomada de decisão apoiada. Isso deve ser demonstrado para o juiz. Ele deve ser requerido pela pessoa a ser apoiada. Então, veja, quem requer isso, turma, é a pessoa.
a pessoa com deficiência, ela vai requerer isso. Então, ela é a pessoa legítima a requerer, indicando aí as duas pessoas aptas a prestar o apoio previsto no caput desse artigo. Então, a própria pessoa é que elege e apresenta, formula esse pedido judicialmente. Antes de pronunciar sobre o pedido da tomada de decisão, o juiz, assistido por equipe multidisciplinar e ouvido o MP. Então, o juiz vai se utilizar de uma equipe multidisciplinar, que ele vai nomear psicólogo, médicos, a lei fala em equipe multidisciplinar. Então, o profissional necessário ali para tomar decisão, o juiz vai se apoiar nessa equipe, vai ouvir o MP, obviamente, e ouvirá pessoalmente o requerente e as pessoas que lhe prestarão o apoio. Então, isso faz parte do procedimento. A tomada de decisão apoiada terá validade e efeito sobre terceiro, sem restrições, desde que esteja inserida nos limites do apoio acordado. Então, se eu permitir ali que os meus apoiadores praticassem determinados atos, isso tem validade em relação a terceiros, plano de validade do negócio jurídico. Então, o ato tem validade. Terceiro, com quem a pessoa apoiada mantém a relação negocial, pode solicitar que os apoiadores contrassinem o contrato ou acordo, especificando por escrito sua função em relação ao apoiado. Então, imagine que eu sou um terceiro e saiba que a pessoa tem apoiadores. Eu posso exigir que esses apoiadores assinem atos que deverão ser praticados pela pessoa. Eu posso exigir na qualidade de terceiro. Em caso de negócio jurídico que possa trazer risco ou prejuízo relevante, havendo divergência de opiniões entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, deverá o juiz, ouvido o MP, decidir sobre a questão. Então, se houver divergência aqui de opiniões entre a pessoa apoiada e um dos apoiadores, o juiz será chamado para decidir, ouvido aí, obviamente, antes o Ministério Público. E se o apoiador agir com negligência, turma? Temos uma regrinha aqui. Então, se houver negligência, se o apoiador agir com negligência, exercer pressão indevida ou não adimplir as obrigações assumidas, poderá a pessoa apoiada ou qualquer pessoa apresentar denúncia ou ao MP ou ao Ministério Público. Então, se o apoiador for negligência ou de alguma forma exercer pressão em relação à pessoa com deficiência, fazendo com que ela, por exemplo, pratique determinados atos que ela não queira praticar, pode haver aí uma denúncia ao MP e ao Ministério Público para que esse apoiador seja afastado das suas funções. Então, se for procedente a denúncia, o juiz vai destituir o apoiador e nomeará, ouvida a pessoa apoiada, e se for de seu interesse, outra pessoa para a prestação do apoio. Então, pode haver aí a destituição do apoiador. A pessoa apoiada pode a qualquer tempo solicitar o término de acordo firmado em processo de tomada de decisão apoiada. Então, posso não desejar mais que aqueles apoiadores continuem exercendo essa função. Pode também solicitar ao juiz a exclusão de sua participação no processo de tomada de decisão apoiada, sendo seu desligamento condicionado à manifestação do juiz sobre a matéria. Posso também requerer. E aplica-se a tomada de decisão apoiada no que couber as posições referentes à prestação de contas da curatela. Então, vejam vocês, eu também vou aplicar aqui ao Instituto da Tomada de Decisão a prestação de contas exatamente como acontece ali na tutela e na curatela. Devo aplicar também as mesmas disposições, ou seja, Eu não tenho mais áudio, mestre. Acho que deve ter travado. nós iniciamos a nossa aula. Alguma pergunta até aqui? Alguma pergunta, turma? Estou à disposição. Da minha parte, eu ok, professor. Obrigado. Não, professor, está tudo bem claro. Obrigada. Doutor, referente lá Ok, ao parágrafo... então. Pois não. Referente ao parágrafo único do